cúmulo, o extremo da impessoalidade que o dinheiro pode provocar é a prostituição. Você troca a relação mais íntima, mais afetiva, que é o amor ou a relação sexual, por dinheiro. A impessoalidade chega... Você usa essa impessoalidade do dinheiro até para transformar uma relação pessoal, íntima, afetiva, em uma relação impessoal. Nós demos esse artigo do Polanyi, mencionamos esse livro do Simmel. Agora nós vamos na parte mais estranha da aula, que é o Attali e Orleans. Attali é Jacques Attali. Ele é conhecido na França, há muitos livros dele publicados no Brasil. Foi ministro de planejamento do presidente Mitterrand, mas escreve sobre muitas coisas. Junto com esse economista Orleans, ele escreveu um livro chamado A Violência da Moeda. É um livro contar a história dele. Eu, no curso de pós-graduação, pedi para uma aluna que era formada em matemática explicar um artigo do professor Mário Henrique Simons sobre indexação, um artigo cheio de matemática. E ela me disse, olha, eu só faço isso, era pós-graduação, um aluno mais soberano, né? Eu só faço isso se o senhor der o livro Violência da Moeda. Eu li e achei, como acho hoje, uma coisa muito confusa, boas ideias, mas assim, nós ficamos tontos com ela e não conseguimos entendê-las exatamente. Pois eu descobri, com o professor Beluso, que esse livro é clássico, ou obrigatório, ou leitura recomendada na Universidade de Campinas. Aí eu falei, então se é um livro importante na Unicamp, venha aqui na faculdade dar aula para meus alunos, que eu tenho dificuldades para entendê-lo. Ele veio, deu a aula e ninguém entendeu também. Mas a ideia central do artigo, por isso que eu digo, não pode ter medo de ler um livro difícil. Ele é usado mesmo na Universidade de Campinas. A ideia desse livro é uma aplicação para a teoria monetária das ideias de um antropólogo chamado René Girard. É um antropólogo, é um crítico literário e antropólogo. E um católico também. E as ideias... Agora, é um sujeito era desconhecido aqui no Brasil, ou ele está muito velhinho, ele morreu, mas que passou a ser lido mais frequentemente, o René Girard. Acho que por um grupo de professores, e agora há a promessa ou o anúncio da publicação de todos os seus livros. Eu li muitos livros do Girard, porque as ideias que ele apresenta são fascinantes. Vamos ver quais são. São a partir dessas ideias que o Attali e o Orleans estudam a moeda. Então, é uma aplicação da teoria do Girard, ou da visão de mundo do Girard, para a teoria monetária. O Girard diz o seguinte, essa aqui é numa descrição de economista, mas é razoável. A nossa subjetividade, que na construção da nossa subjetividade, quer dizer, eu, João, sou professor, economista, uso iPhone, me vejo dessa e dessa forma, tenho esses e outros gostos, essas e outras idiosincrasias. Essa construção da subjetividade que nós, economistas, tomamos como um dado, nós começamos a partir de um consumidor soberano. É a herança da teoria, a influência ou a importância do utilitarismo na nossa formação. Nós supomos
que o consumidor sabe o que quer. Não incorporamos na nossa teoria nada do Freud, do Lacan, do Girard. Nós começamos deste dado, o consumidor sabe o que quer. E a frase do Freud, acho que dele é importante, Deus nos proteja dos nossos desejos. Né? O que nós apresentamos como curvas de indiferença, que não cruzam, que são convexas para facilitar o problema de maximização, é daí que nós partimos para a teoria do bem-estar, para toda a base da política econômica. É um começo a gente começa muito tarde. Há um grande esforço intelectual, um grande volume de reflexão, tanto religiosos, como psicológicos, como filosóficos, para entender quem é que somos nós, como é que nós nos criamos, quem é o ego. Para os economistas não se interessam por isso. Nós começamos a partir de um consumidor soberano ou de um consumidor soberano que virou empresário e quer maximizar lucros. O Girard se preocupa com esse tema, como é que se constrói a subjetividade. E ele diz que se constrói por um processo mimético. Mimético que é de cópia, de copiar. É um processo mimético do desejo dos outros. Ele chega a essa proposta depois de analisar de fazer a crítica de vários romances que eu vou citar, e depois de estudar antropologia, estudando ritos de sacrifício nas sociedades primitivas. Ritos de sacrifício é matar uma galinha, matar um boi, dançar em volta, prender um escravo e tacar fogo nele. Todas as sociedades primitivas têm ritos de sacrifício. Então essa é a conclusão, ou a linha que saiu de todos os seus estudos. Ele afirma que nós construímos a nossa subjetividade copiando os outros. Se o Rafael for o meu padrão de cópia, eu vou querer ter uma camisa igual a do Rafael. Aí é fácil, eu vou à loja, procuro uma camisa branca, polo, igual a do Rafael. Esse é um desejo que é pouco importante na vida, porque na vida e na construção da subjetividade, que eu o satisfaço imediatamente e acabou. Tá certo? Eu estou com a camisa igual a dele. Quando eu comprei tudo que ele tinha, o tênis, a calça, a mochila, eu vou copiar um desejo que é absolutamente impossível de resolver. Eu vou desejar o que ele deseja. Esse é o desejo que não pode ser satisfeito. É desejar o desejo dos outros. E é a partir disso que eu construo a minha subjetividade. Se está difícil de entender, vamos ver o que ele fala sobre o Édipo. Diferentemente do Freud, que imagina que o Édipo é uma relação afetiva, talvez sensual, entre o filho e a mãe, essa é a base da explicação do Freud. Ele diz, não é uma relação sensual ou afetiva do filho com a mãe. O filho deseja a mãe porque a mãe é a mulher do homem que ele mais admira, que é o pai. É porque ela é a mulher do grande homem, que é o pai, que eu desejo a mulher dele. Se o pai, se esse cara tivesse largar a mãe, eu também não quero mais ela. Meu desejo se muda para outra coisa. Isso é que é desejar o desejo dos outros. É porque o pai é o herói, o líder, o homem forte, ele escolheu aquela mulher, eu também quero aquela mulher, que é minha mãe. Essa é uma visão simplificada do desejo mimético. Estamos longe da teoria monetária, nós vamos chegar perto já já. Veja, construímos um sujeito aí muito diferente do sujeito das curvas de indiferença. É um sujeito atormentado, porque ele quer as coisas que as pessoas que ele admira querem. Esse mimetismo
é carregado de rivalidade. Na realidade, ele fala em rivalidade mimética. Como eu quero o que o outro quer, porque o outro quer, eu desenvolvo uma relação de rivalidade mimética. A rivalidade é a concorrência que dá cotovelada. Uma partida de futebol, os times de futebol são rivais. O corredor de maratona não é rival, é competidor. O maratonista corre, qualquer corredor, né, sem olhar para os lados. Ele está correndo para si mesmo, na maior parte dos casos, né? O jogador de futebol, não. É o Corinthians que tem que ganhar do Palmeiras. É a passada de pé. Na vela, o velejador também ele não participa na regata querendo chegar. Ele quer chegar, mas ele quer fazer sombra para o outro veleiro. Ele quer impedi-lo de... Ele quer atrapalhar o outro. Essa é a rivalidade. O oligopólio é rival. O oligopólio, a Coca-Cola vai mudar de marca, ela olha o que a Pepsi está fazendo e vice-versa. Não é um comportamento que nem o do corredor. O corredor tem um objetivo e vai. Nosso modelo de concorrência prevalece a competitividade e não a rivalidade. Por Girard, a nossa subjetividade é construída em cima de uma rivalidade mimética. Eu quero, o Édipo quer a mulher do homem que ele admira, não é que ele despreza. Amor e ódio vêm sempre juntos aí. A curva de diferença desses caras, que somos nós todos, é trêmula, oscilante, depende da curva de diferença dos outros. Não parece uma história, parece uma história muito semelhante ao que os nossos olhos veem, com a moda, com o desejo de ter um carro igual ou melhor do que os outros, né? Ter um carro bom. Você quer ter um carro... O Eduardo Janetti, que é um economista formado nessa escola, em Cambridge também, e que tem uma orientação conservadora, é fã vamos dizer, um libertário, acredita segue os utilitaristas ingleses, escreveu um livro ou propôs que nós começássemos a medir a felicidade, que é uma ideia de economistas, né? A Amartya Sen também estuda o índice de desenvolvimento humano e social. Os ingleses propõem que o objetivo da vida, os ingleses utilitaristas, é procurar a felicidade. E o Janetti propôs isso numa reunião de empresários, onde eu estava, vamos fazer um índice da felicidade. E eu citei o Nietzsche, que diz, só os ingleses acreditam na felicidade. Aí o empresário que estava do meu lado disse, realmente nós queremos todos ser felizes. Só que eu quero ser o mais feliz de todos vocês. Quer dizer, até não sei se entendem a ironia desse empresário. Não se trata de ser feliz, trata-se de ganhar uma rivalidade. Eu ser o mais feliz do que todos que estão nessa mesa, que é a rivalidade mimética. Eu não quero ser feliz, eu quero ser mais feliz que você. Eu não quero ter um carro que desempenha as funções esperadas de um carro. Eu quero ter um carro que desempenha as funções esperadas melhor do que o seu carro. É mais rápido do que o seu, é mais econômico que o seu, é mais bonito do que o seu. É dessa forma que ele vê a construção da subjetividade. Essa rivalidade mimética tem várias regras, ou várias características. Primeiro, ela gera violência. Eu quero o que é seu, enquanto for seu. Se você me der, eu não quero mais. Não era exatamente o que eu queria. Tá certo? Eu quero tirar de você e você não ter, só ter eu. E para eles, a sociedade é sempre violenta e os momentos de paz ou de paz são eventos instáveis. Essa é uma proposta
que não dá para resolver. Você não sabe se a gente vive entre guerras ou vive em 2 séculos cheios de guerra interrompidos por intervalos de paz, ou ao contrário, se a gente vive 2 séculos de paz interrompidos por episódios de guerra. Não dá para resolver. Mas a visão dele é que a sociedade é inerentemente violenta porque a nossa subjetividade é construída a partir da rivalidade mimética. Essa violência precisa ser controlada. E nós vamos ver como. 2, a rivalidade é tanto maior, vamos dar uma de economia aqui, tanto maior, quanto mais próximo o rival. Vamos começar pela parte de baixo. A rivalidade é tanto maior quanto mais próximo o rival. Ele, como crítico literário, ele estuda o Dom Quixote. O Dom Quixote tem como rivalidade mimética com um objeto distante, que é o cavaleiro da Idade Média. Essa rivalidade distante, ela é mais tranquila, ela não gera violência, porque ele é uma rivalidade de um ideal que não existe mais. Se bem que ele luta com moinhos, briga com as pessoas, como se fosse um cavaleiro da Idade Média, mas é um objeto de desejo muito distante. Madame de Bovary, a mulher que acaba se matando, ela quer ser igual, ela copia as mulheres nobres e ricas do seu entorno, acaba em suicídio. Então a rivalidade é sempre pior quanto mais próxima. Podemos entrar no exemplo da religião. Nós nunca vimos nem os franciscanos, nem os muçulmanos brigarem com budistas ou com outras religiões que existem na Índia, que eu não sei o nome, os Sikhs, os não sei o quê. Nós brigamos entre nós. Jesus era um judeu profético, era essa classificação que se dava. A religião católica era uma seita dentro do mundo judeu, dentro da religião judia, que lá pelo século 100 depois de Cristo começa a incomodar os judeus e é expulsa da grande religião judaica. É aí que a rivalidade entre católicos e judeus explode. Eles são próximos, eles não são distantes. Né? Jesus é um judeu. As diferenças não faz circuncisão, acredita que o Messias já chegou, mas não são diferenças, são religiões que têm a mesma matriz, Abrão. E Jesus é crucificado em Jerusalém. Ele não é crucificado em Cuba, nem na Somália, é em Jerusalém, é lá perto. Não bastasse isso, 700 anos depois de Jesus, aparece uma outra religião, o islamismo, que é inspirada no judaísmo inicialmente, e Maomé escolhe subir aos céus ao lado da sinagoga judia. Ele podia subir aos céus em Medina, eu não quero ofender nenhuma das religiões que existirem aqui. Por isso, em Medina, em Meca, na Meca, são lugares. Ele estava aqui na Península do Sinai, ou na Arábia Saudita. Ele foi subir aos céus em cima do Muro das Lamentações e ao lado da sinagoga. E logo ali Cristo foi crucificado. Essa é que é a rivalidade. As guerras não são guerras entre budistas e católicos, é entre católicos, judeus e muçulmanos na história da humanidade. E aí sai uma outra rival aqui, que são os protestantes, que são tratados violentamente pelos católicos e vice-versa. São as guerras religiosas do século XVIII.
As nossas brigas não são com objetos distantes, não é com ET, é com o parceiro próximo. Porque é aí que vem a cópia, vem a admiração e o desejo de copiar o outro. Política. A grande disputa não é entre comunistas e monarquistas ou conservadores na Alemanha. É entre comunistas e social-democratas. O grande rival da social-democracia alemã, o grande rival do comunismo na Alemanha, é a social-democracia. Olhem para o espectro político brasileiro. Não há uma grande disputa entre o PT e o PR, ou o PT e o DEM. Não. Do mesmo lado, olha o PSDB. Não há uma grande disputa entre o PSDB e o PTB ou o PDT. Não é porque não sejam partidos importantes, que de fato não são. Mas a grande disputa é entre os partidos que tiveram a mesma origem, o PSDB e o PT. Ambos se dizem social-democratas. Ambos vivem de uma rivalidade incontrolável, não é? São os mais próximos. Se vocês tiverem que fazer visitas de relacionamento, comerciais, bancos, vender seguro, o que for. Ao chegar numa empresa familiar e serem recebidos pelo executivo, que é o filho mais velho da família que fundou a empresa, não cometam o erro de perguntar como vai o papai, porque ele está lá dando cotovelada no pai que não quer largar o cargo de CEO, né, de Chief Executive Officer. Pior ainda, mas aí eu não preciso ensiná-los, não pergunte como vai o cunhado nem o irmão, né? Olhem para a história das grandes empresas familiares brasileiras e vão ver que a rivalidade se dirige aos mais próximos. Estadão, Rui Mesquita, Abril, Roberto Tivita e esqueci o nome do irmão, Ricardo Tivita. Diniz, Pão de Açúcar, briga com toda a família, Bílio Diniz e Arnaldo Diniz. Quando você passa para o mundo corporate, não é muito diferente. O CEO está se sentindo ameaçado pelo cara que está do lado dele ou abaixo, é a rivalidade mimética. Ela gera violência. Como é que essa violência é controlável? Ela é controlável por um ato que produz a violência num terceiro item excluído. Num terceiro excluído. Eu quero a camisa dele. Quando ele me der, eu não vou querer. Quando eu falo, tá bom, toma a minha camisa, eu não quero mais. A única forma de nós chegarmos a um acordo é nós dois querermos aquela cesta de lixo. Não é nem minha, nem dele. Aí nós podemos conversar. A extração da violência usa esse princípio. Ela dirige a violência para um terceiro excluído. Então, nas sociedades primitivas, é um escravo ou um derrotado na guerra com outra tribo que é levado ao sacrifício, morto e queimado. Mas a violência é muito difícil de controlar e a extração da violência também é difícil de controlar. Tudo isso que eu estou falando tem que ver com moeda, não estou enrolando, já vou aplicar isso para o dinheiro. Ou você extrai a violência, extrai pouca violência, então ela permanece na sociedade, ou você faz um ato de violência tão grande, e a violência é contagiosa, que ela contagia a sociedade. Que a violência é contagiosa é fácil de observar ou num quebra-quebra numa boate, ou um quebra-quebra numa torcida. Começa uma briga ali, vem um cara lá de longe correndo, se mete na briga e a violência se espalha. Ela é contagiosa. Então, se você retira a violência queimando um porco velho, faz uma oração, então queima um porco velho, ninguém se satisfaz com aquela retirada de violência. É pouco. Agora, você queima a filha primogênita e mais linda do rei, aí é muita violência.
ela pode contaminar toda a sociedade. Mas é o ato de controlar a violência que consegue manter ordem na sociedade. Senão, a violência se espalha entre todos. Os reis, para ele, a maior parte dos reis, ou da origem das dinastias, são bodes expiatórios. Bode expiatório é esse sujeito que é levado para o sacrifício, que sobreviveram, por algum acaso, viraram reis. O início de dinastias. O hábito de enterrar pessoas embaixo de pedras, ele associa faz uma analogia com as pirâmides. Por que as pessoas são enterradas embaixo de pedras? Pelo menos em muitos casos, né? Porque são a herança da ideia de mortos apedrejados. E o exemplo final que ele dá é Jesus Cristo. Jesus Cristo, nas palavras dele, fez um achado antropológico. Ele sabia que para controlar a violência, ele precisava se oferecer como um sacrifício, como um bode expiatório para o sacrifício. Então, no Evangelho eu sou o Cordeiro de Deus. O Cordeiro é o animal usado para o sacrifício. Ele era o Cordeiro de Deus. Ele sabia, segundo Girard, que teria que ser sacrificado para virar um mártir e apaziguar a sociedade que ele começava a liderar. Bom, Malvinas, se vocês quiserem, a invasão das Malvinas pelo governo militar argentino em crise. No final da ditadura, grande crise na economia argentina, o general, cujo nome eu esqueci, resolve invadir as Malvinas para retomá-la para a Argentina. O que ele pretendia? Um bode expiatório, unir a nação argentina em torno de um objetivo externo. As aplicações dessas teorias vão longe. Em relações internacionais, qual a regra de ouro? Cada país é amigo do vizinho do seu país de fronteira. Ele é rival do país de fronteira, mas é associado ao país que aperta esse aqui do outro lado. Então, o Brasil tem grande cooperação diplomática com o Chile. Ele pula a Argentina e é o Chile. E a Alemanha e França. A França é grande aliada da Polônia, que está do outro lado da Alemanha. Sempre o próximo é rival. E Caim e Abel é o exemplo clássico, né, da Bíblia. E o que a moeda tem a ver com isso? Aí entra o Attali, entre o Attali e o Orleans, a violência da moeda. A partir dessa visão antropológica da subjetividade, não é possível haver trocas voluntárias, diretas. Há em pequenos casos, mas não é possível organizar uma sociedade em função de trocas diretas. Só tem uma forma de fazer trocas, é trocar por um terceiro excluído, por uma coisa que não é nem minha, nem sua, que se chama dinheiro. O dinheiro é, para o Girard e para o Attali, o terceiro excluído que facilita as trocas. Eu topo comprar a sua camisa por R$1.000. O R$1.000 não é meu, não é do Barão do Rio Branco, não é de ninguém, é um terceiro excluído, não pertence a ninguém. O dinheiro tem, para ele, Attali e Orleans, uma origem religiosa. Ele é administrado pelo sacerdote perto do rei. Ele tem uma origem pública e não uma origem privada para facilitar as trocas, como querem alguns clássicos. Ele tem um caráter sagrado. E esse caráter é ele ser um terceiro excluído. Não é nem meu, nem teu, nem de ninguém. É de um terceiro. Ele está sujeito a muita violência ou a pouca violência.
ele também tem o equilíbrio instável. Se ele for extremamente desejado, nós caminhamos para um mundo de deflação, um mundo de excesso de oferta, é um mundo parecido com o mundo descrito ou criticado pelos keynesianos. Se for uma moeda sem valor ou que está sujeita a um governo fraco, ou é emitida por um governo fraco, sem apoio político, não é fraco porque tem déficit público, é fraco porque não tem apoio político. Ele é um dinheiro sujeito à inflação, ele retira pouco a violência das trocas. E o mundo econômico oscila entre essas duas alternativas. Uma moeda forte, estável e deflação. Ou uma moeda fraca, instável e inflação. Porque o dinheiro não é o facilitador das trocas, ele é a condição necessária para que existam trocas. As trocas só podem ser feitas mediante um terceiro item, um terceiro bem excluído, que não é nem meu, nem do outro participante. Todos nós queremos esse dinheiro, e esse dinheiro é que facilita as trocas. É isso que está no livro A Violência da Moeda. Ele analisa a crise da época do livro, mostrando que depois da globalização financeira, o dinheiro se tornou um objeto de desejo mais estável, com maior valor, levando o mundo a crises de falta de demanda. O dinheiro anterior, antes dos anos 80, no período 45-80, período em que prevaleciam as políticas keynesianas, o dinheiro estava sujeito à inflação, o regime bancário era todo ele ligado ao Banco Central, bancos comerciais não quebravam, era um dinheiro que retirava menos violência, era, portanto, um dinheiro sujeito à inflação.